Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 7, que fala assim: Saul havia ficado em Gigal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: Tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele, para o cumprimentar. Mas Samuel disse: O que foi que você fez? Respondeu Saul: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus estavam reunidos em Miquimais. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gigal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um outro homem do tipo que ele quer e fará chefe deste povo. O que houve aqui? Saul, aqui está sendo a guerra dos filisteus. Porém, se a gente voltar aqui ao capítulo anterior, a gente vai ver uma repreensão de Deus perante ao povo de Israel, no comando de Saul, que eles estavam adorando e buscando em outros deuses. Ele estava adorando Baal, ok? Então aqui, voltando aqui para o capítulo 13, aqui Saul teve uma atitude impensada. Samuel deu uma ordem para ele: espere 7 dias. Ele esperou os 7 dias. Porém, ele agiu na força do braço dele e no conhecimento dele. Entende? Saul aqui, como ele já estava tendendo para o lado de Baal, ele fez uma oferta de sacrifício a Baal. Só que Baal é um principado, uma potestade do inferno. Entende? Então ali ele estava adorando um outro Deus que não era Deus. Ok? Então ele teve 2 desobediências aqui. Ele não obedeceu a ordem de Samuel de esperar por ele. Mesmo que tivesse passado os 7 dias, ele tinha que continuar no posicionamento esperando por Samuel. Ok? E ao mesmo tempo, ele fez um sacrifício de oferta a um Deus que não era Deus. Era um Deus pagão. Entende? A gente pode observar aqui no texto, na leitura, que Samuel aparece logo no momento que ele está fazendo o sacrifício. E ele está perguntando para Saul: o que você está fazendo? É um ponto de exclamação muito grande, é como se fosse assim: você está cometendo suicídio, o que você está fazendo? E ele afirma que ele não buscou ajuda em Deus, no Senhor que o colocou no cargo de rei. Ele foi buscar ajuda no inimigo. Entende? E Samuel chegou para ele e falou: por conta da sua atitude, Deus vai colocar uma outra pessoa para ser rei no povo. Porque você cometeu o pecado que Deus não queria que o povo cometesse. Porque quando Deus colocou Saul como rei daquela nação, o aviso de Deus foi justamente esse: que ele não poderia
correr atrás de outros deuses, que ele deveria ser devoto ao Senhor. Ele todo ali, a nação israelita, porque o rei é que é o exemplo da nação. Então, se o rei peca, a nação inteira peca. Se o rei faz certo, a nação inteira faz certo. Entende? Porque o rei é o cabeça. O rei está ali para governar. Então, se o governador que Deus colocou no lugar está fazendo errado, o restante do montante vai fazer errado também. Porque está seguindo as ordens, está vendo ele como exemplo. Então, essa situação aqui deixou Deus irado, deixou Samuel irado. Samuel representa Deus. Entende? Então, por conta da desobediência de Saul, o reinado de Saul foi breve. Só durou 2 anos. A própria palavra aqui no capítulo 3 está nos dizendo isso. Porque ele começou a agir conforme o entendimento dele. Ele começou a agir conforme a vontade dele. Ele não consultava, ele não participava, ele não pedia. O que ele tinha que fazer aqui? Ao invés dele tomar a iniciativa de fazer o sacrifício para outro Deus, ele deveria ter dobrado os joelhos deles, orado a Deus e falava assim: o que eu faço? Samuel não apareceu. Samuel prometeu para mim que 7 dias ele estaria aqui. Ele não apareceu. A guerra está aí. As pessoas estão vindo em cima de mim. O povo de Deus, o povo israelita está se dissipando, está saindo, não está acreditando mais. O que eu devo fazer? Essa deveria ter sido a posicionamento dele. Independente de ter Saul ou não na sua vida, ele tinha que chegar para Deus, na intimidade com Deus e falar: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. O que eu faço? Entende? Deus usava Samuel para falar com ele, usava, mas ele também poderia chegar em Deus e ter um relacionamento direto, e ter um contato direto. Só que ele preferiu ir contra o que Deus falou para ele e procurar ajuda aonde não era para ter procurado. Ou seja, ele não obedeceu a ordem de Samuel, ele não obedeceu a ordem de Deus, ele agiu na força do seu próprio pensamento, dos seus achismos, e perdeu a governança, o governo ali de rei. Entende? Uma promessa que Deus havia feito para ele antes que ele ia ser rei da nação. Porque ele não foi obediente. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Primeiro, não devemos agir na força do nosso braço e do nosso entendimento. Ok? Tudo na sua vida, principalmente se você tem relacionamento com Deus, tudo na sua vida precisa ser perguntado para Deus primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Por menor que seja nos seus olhos a situação que você estiver passando, você não pode, em hipótese alguma, decidir por si só. Você deve perguntar ao Senhor primeiro a orientação que você deve fazer. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Se o que você está fazendo está de acordo com a vontade dele ou não. Porque uma vez que você age conforme a sua vontade, o seu entendimento, você entra em desobediência ao Senhor. Consequentemente, consequências virão. Ele vai pesar a mão sobre você, ele vai exortar você, ele vai corrigir você. Não vai ser legal, porque quando Deus nos exorta, dói. Dói 2 vezes. Primeiro, porque a gente estava no erro. E segundo, porque a gente estava em desobediência. Ele faz a nossa consciência pesar de uma maneira que você não queira passar por ela. Entende? Outra coisa que Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Se Deus te deu uma ordem de tempo, igual Samuel aqui fez com Saul, de 7 dias, não necessariamente 7 dias na sua vida, mas se Deus te deu uma ordem, obedeça a ordem. Não entre em desobediência, não faça de acordo com a tua vontade. Porque quando Deus nos dá uma ordem, ele se responsabiliza pelo que ele está dando. A partir do momento que a gente não cumpre com a ordem que ele deu, nós assumimos as consequências.
E por mais perdão que você venha pedir depois pela sua desobediência, não vai te isentar da consequência. Ele vai permitir você passar para você aprender a não desobedecer. Entende? Mais outra coisa. Aqui que a gente aprende nessa história. É preciso andar em conformidade com Deus. O que isso quer dizer? Em obediência, em igualdade, em concordância. Entende? Deus dá uma ordem, cumpra a ordem. E nesse meio todo do caminho, priorize o Senhor, busque o Senhor, aprofunde o seu relacionamento com o Senhor, ok? Renuncie às suas vontades, faça a vontade de Deus. Não permita que a sua carne governe a sua vida, mas permita que o seu espírito governe a sua vida, porque o seu espírito anda de acordo com o Espírito Santo. Então, o que você deve fazer? Jejum. Jejum espiritual. Para fortalecer a sua vida espiritual com Deus. Você deve continuar fazendo leitura da palavra, você deve continuar fazendo jejum, você deve continuar adorando, você deve continuar orando. As ferramentas, que é uma ferramenta de batalhas espirituais, oração, jejum, adoração e a sua intimidade com Deus, é que vai fazer você passar pelas guerras e lutas que você está passando. É que vai fazer você gerar uma intimidade com o Senhor e Ele vai lutar as suas guerras. É justamente as armas espirituais e as práticas dela que vai fazer você temer o Senhor, que vai fazer você gerar obediência por Ele, para gerar intimidade, para gerar relacionamento. Então, uma coisa está conectada à outra. Uma vez que você deixa de fazer algo, você desconecta e descarrilha tudo. Entende? Então, seu relacionamento com Deus é primordial para você viver os planos dele. Você não pode agir conforme o seu entendimento. Você tem que agir conforme Deus quer. Porque você está sendo moldado, forjado e lapidado para viver os planos dele para a tua vida. Se o plano é do Senhor, se a promessa é do Senhor, se o projeto é do Senhor, se o milagre é do Senhor, se você é do Senhor, o que você acha na tua cabeça que você pode fazer o que você quer? Não. Tudo pertence a Deus. Mas Ele te dá o livre-arbítrio de escolha. Porém, tem um porém aqui no meio do caminho. Se o que você vai viver, ou o que você está vivendo, é uma promessa que Deus te fez, é um propósito de Deus na sua vida, você não tem o poder do livre-arbítrio. Ok? Porque o que prevalece é a vontade dele. Entende? Então, muito se é pregado sobre o livre-arbítrio, mas quando o projeto é de Deus para a sua vida, e Ele está preparando você para viver o projeto dele, o seu livre-arbítrio deixa de existir. Porque Deus quer que você viva. E se você não andar em concordância com Deus, você vai estar em desobediência ao Senhor. Entende? Consequências virão se você não for de acordo com a vontade dele. E uma delas é que ele... A Bíblia nos afirma, né? Que Deus está sempre do nosso lado. Está sempre conosco. Mas a partir do momento que você desobedece, você peca. O pecado te cega. O pecado te afasta de Deus. Então, por mais do lado que ele esteja do teu lado, você não vai sentir a presença dele. Entende? Então, é preciso andar em concordância com Deus. Então, para a gente resumir aqui. Antes de tomar qualquer decisão, seja boa ou ruim, consulte ao Senhor primeiro para ver se está de acordo com a vontade dele. Ok?
Ande em conformidade com a palavra de Deus, ande em conformidade com o que Deus tem para a sua vida.